Inicia agora no Rádio Esportes, tudo do Galo, tudo do Galo. Cláudio Rezende, o moço que veio de Três Pontas. Diga aí, Cláudio. Vamos lá, boa tarde, show de bola, Milton Naves. Ótimo retorno a você, Milton. E o Galão da Massa tá pensando já na Supercopa, né? Amanhã tem um Atlético, é verdade. Sensação do interior, hein? O Atlético do Ricardo Oliveira vem aí amanhã. Terça-feira, às 9h, o Galo tem esse último teste, último jogo antes da Supercopa. Mas destacamos em manchete que o Galo bateu o martelo na programação semanal. Tá aí o sinal marcando 12h15. O Atlético bateu o martelo na programação semanal. Vai viajar sábado à tarde após o treino ainda pela manhã na cidade do Galo. Só depois, sábado à tarde, segue rumo a Cuiabá, no Mato Grosso, para esse jogo contra o Flamengo. O Atlético, ele fez um pedido à CBF, por enquanto não teve resposta e já definiu a programação dessa forma. Pediu a CBF porque no regulamento da Supercopa, artigo 17, está previsto lá: clubes deverão chegar à cidade sede 3 dias antes da partida. E o Atlético vai chegar na véspera. Por quê? O Galo alega que não tem locais de treinamentos para as duas delegações. O Flamengo já definiu, viaja quinta-feira e vai treinar no CT do Cuiabá sexta e sábado. Então o Flamengo vai chegar na previsão aí do regulamento 3 dias antes da partida. Já o Atlético vai na véspera. O artigo 18, que é o próximo do regulamento, também prevê coletivas de imprensa na véspera do jogo, com treinadores e capitães das equipes. Essa situação ainda está sendo definida entre a assessoria de imprensa do Atlético e assessoria de imprensa da CBF, se teremos essas entrevistas coletivas do lado do Atlético, por exemplo. O time vai chegar lá no sábado à tarde. Mas no sábado agora, Milton, antes do jogo, na nossa jornada esportiva, o Thiago Reis ouviu o presidente do clube, Sérgio Coelho. Vamos trazer mais uma vez aqui na Itatiaia a explicação oficial do Atlético, do presidente Sérgio Coelho, o porquê que o Galo está querendo chegar só na véspera. Bom, eu não vou aqui criticar as decisões da CBF em relação a tantas coisas aí, né, que a gente tem passado por elas. Mas o que eu posso dizer é que o Atlético se sente muito prejudicado. Se sente prejudicado pelas decisões que foram tomadas aí quanto ao estádio que foi escolhido, devido aos motivos que eu já externei, né? E quanto a esses 3 dias, nós estamos pedindo à CBF, já fizemos oficialmente esse pedido, que para esse jogo, né, deste ano aí da Supercopa, não tenhamos que cumprir esses 3 dias exatamente por não ter lá uma estrutura que possa atender os 2 clubes ao mesmo tempo. Tá aí então, presidente Sérgio Coelho, 12h17, essa entrevista antes do clássico contra o América no sábado. O que acontece? Só para o torcedor do Atlético ter uma noção, quem ouve aqui o Rádio Esportes, quando há isso, por exemplo, em Copa do Mundo, tem um jogo em Belo Horizonte, a FIFA determina, seleção tal vai treinar no local tal e vai ficar hospedado neste hotel. A outra seleção treina em outro local e fica neste outro hotel. Nesse caso aí a CBF coloca no regulamento, mas os times têm que se virar. O Flamengo ficou sabendo antes, se virou antes, e o Atlético não encontrou outro local de treinamento para Cuiabá para esses 3 dias antes, por isso não vai cumprir o regulamento. Eu rolo a bola para você, Alexandre Simões. A Supercopa do Brasil continua gerando polêmica. Boa tarde, Alexandre. Boa tarde, Cláudio. Exatamente. E isso porque a CBF, como organizadora do evento, falha. Porque é exatamente isso que você falou. Quando a gente vai ter uma partida desse porte, né, a organizadora precisa definir praticamente tudo. Se ela quer que os times cheguem 3 dias antes, ela tem que ter estrutura para que os 2 treinem,
Ela tem que ter hotéis de bom nível para que todo mundo fique, cada delegação num hotel. E de preferência, a delegação da CBF, e aí inclui arbitragem, dirigentes, em outro. Agora, ela marcou em Cuiabá, com certeza, por causa da questão financeira. Alguma garantia ela teve. Dos organizadores locais do evento. Hoje que vai ter lotação máxima, e se não tiver, eles vão bancar o restante dos ingressos. Alguma vantagem a entidade vai ter que ter. É a única explicação que existe, por exemplo, na minha visão, né, Cláudio, para esse jogo não ser disputado em São Paulo, por exemplo. Que seria muito mais racional, tá? E uma estrutura muito, muito superior. De toda forma, não há outra saída para ela, já que o Flamengo reservou com antecedência o CT do Cuiabá. E não faz o menor sentido os dois clubes treinarem no mesmo lugar, a não ser aceitar essa colocação do Atlético, de que vai treinar no sábado de manhã em Belo Horizonte, me parece que 9h30, e depois vai em voo fretado para Cuiabá. O evento perde em si. Uma pena, né, o Cláudio, que por culpa justamente da organizadora, porque a CBF não soube conduzir a disputa dessa Supercopa do Brasil, que eu até entendo a presença do Flamengo, é uma coisa comercial, precisa existir, como vice-campeão brasileiro ele vai e preenche uma das vagas, mas de toda forma a CBF falhou demais na promoção desse evento, Cláudio. São dois timaços, são dois times aí, os principais do Brasil, e pena que, infelizmente, antes do jogo a gente já tendo tanta polêmica com relação ao local, agora com relação também à chegada do Atlético a Cuiabá. Você falou bem, Alexandre, 9h30 da manhã tá marcado o treino do Atlético, a viagem em voo fretado ainda não tem horário definido, mas costuma ser no início da tarde. Como Cuiabá tem 1 hora menos em relação a Belo Horizonte, vamos ver que hora que o Atlético chega lá e se será possível essa entrevista, como aconteceu, por exemplo, e a Itatiaia acompanhou em loco antes da Copa do Brasil, lá na Arena da Baixada. Na época, Cuca e Hever deram entrevistas lá na sala de imprensa da Arena da Baixada antes da final da Copa do Brasil. O presidente falou também sobre a questão do Pavon. Pavon, atacante do Boca Juniors, já estaria acertado com o Atlético para o segundo semestre? Vamos ouvir do presidente do Galo. Nós tivemos já um contato com o Pavon, mas foi muito difícil de fazer um acerto com ele, portanto não fizemos nenhum acordo até agora. Se perguntar ao presidente se ele é um grande jogador e é um jogador que interessa, eu vou dizer que eu acho que Pavon interessa qualquer time da Sul-Americana. Qualquer time gostaria de ter o Pavon. Mas é uma complicação, ele joga num grande time, o Boca também quer renovar com ele, tem outros times interessados. Esperamos aí, no decorrer dos próximos 30 dias, 40 dias aí, né, uma definição. Nós estamos no páreo, mas não contratamos ainda o Pavon, não assinamos nada com eles. Não tem nada assinado, garante o presidente do Atlético, Sérgio Coelho, com o Pavon, mas o Pavon não foi relacionado, hein? Na primeira partida do Boca, situação dele lá indefinida mesmo para a permanência. O Atlético no páreo querendo o Pavon para as fases decisivas da Libertadores da América. E um outro pleito do Galo lá na CBF é para reconhecer o tricampeonato. O título do Atlético do Campeonato Brasileiro lá de 1937. E o presidente diz que o Atlético está organizando os materiais da época para entrar com esse ofício à CBF. Esse campeonato ele é legítimo. Eu estou estudando os materiais que a gente tem da época, inclusive com jornais, etc., né? E tudo é muito claro, se comprova que nós somos campeões. Mas, desde o dia que eu entrei, que eu assumi, eu tomei posse até hoje, nós não fizemos nenhum ofício pedindo à CBF para reconhecer esse título. Por quê? Porque nós estamos fazendo o dossiê, estamos trabalhando com muito critério, nós não estamos com tanta pressa, porque nem precisa de ter. Quando a gente tiver o nosso dossiê pronto, muito bem fundamentado,
nós vamos levar pessoalmente ao presidente da CBF, fazendo a solicitação que reconheça, aí sim, mas por enquanto não tem nada ainda. Eu vi uma matéria que a CBF foi favorável, mas se foi favorável, por isso que eu falo, enquanto eu presidente eu não pedi nada, a não ser que outro presidente havia pedido, que eu não tenho conhecimento, mas acho que seria muito difícil isso acontecer. Mas é direito do Atlético e nós vamos pedir sim. Mas só depois que o dossiê estiver pronto, que a gente tiver total certeza que nós somos campeões brasileiros de 37. Tá aí, 12h24, o Atlético querendo esse título de 1937, mas por enquanto esse aí é uma situação que o Atlético não fez de forma oficial. Então, Léo Figueiredo, o Atlético tá aí tentando pleitear esse título lá atrás, mas o presidente não quer chegar na CBF só falando, não. Ele quer argumentos, quer registros históricos da época, porque o Galo, como a CBF reconheceu alguns títulos aí antes de 71 de outras equipes, o Galo acha que é direito dele esse título de 37, Léo. Pois é, Rezendão. Olha, você podia me perguntar do Pavon, você podia me perguntar da Supercopa, mas perguntar de título de 37, você tem que chamar o Alexandre Simões. Isso é especialidade do Simões, história. Se tem que sim ou que não. Eu tenho uma opinião muito, mas muito distante do conhecimento do Simões, é que a CBF tenha o mesmo critério. Se ela começou a validar título de todo mundo aí para trás, o Atlético tem todo o direito de pleitear isso também. Agora, se realmente era equivalente a um campeonato nacional, isso eu não tenho a menor ideia. Alexandre Simões está no plantão. Ô, Cláudio, eu vou ser bem rápido e bem simples, sabe? Eu conheço pouco de história de futebol, eu tenho muitos livros. Deixa eu te falar, o maior erro que se pode cometer relacionado a futebol é comparar épocas. Cada coisa valia pelo que foi em sua época. Unificação de título, a CBF já fez, foi uma lambança, ficou parecendo que as coisas passaram a valer a partir da canetada do Ricardo Teixeira. O Palmeiras foi campeão nacional 2 vezes no mesmo ano. Não, isso é possível, né? O Galo foi campeão nacional 2 vezes ano passado. Não, então, mas falando do mesmo torneio... como se fosse campeonato brasileiro. O Galo ganhou a Copa do Brasil e brasileiro. Sim, a maior bobagem que existe em termos de história no futebol é comparar épocas. Não vamos comparar época porque a gente vai cometer injustiça, a gente vai diminuir feitos e a gente vai correr o risco, Cláudio, de fazer o que os europeus adoram fazer, que Cristiano Ronaldo é melhor do que Pelé, Messi é melhor do que Pelé, Maradona é melhor do que Pelé. Isso é a prova de que comparar a época em futebol é uma bobagem. E convenhamos, o torcedor não está absolutamente preocupado com isso, com certeza. Pois é, exatamente. Eu acho que isso é um erro que a CBF cometeu e que eu acho que o caminho era justamente desfazer a lambança que foi feita. Agora, isso é só a minha opinião. A gente sabe que a Taça Brasil valia demais, que o Robertão, depois Taça de Prata, também valia demais. O Milton viveu essa época, sabe o que era. Mas querer dizer que valia porque foi equiparado ao Campeonato Brasileiro, aí é uma bobagem, porque está comparando épocas.